Olá, pessoal, tudo bem? Muito boa noite. Vamos começando mais um episódio. Esse é o nosso 10º episódio. E aí, como vocês estão? Tá esperando o horário, tá, gente? Já vai enviando já pro pessoal aqui no aviãozinho, já envia pro pessoal que não entrou ainda, que a gente já vai começar. E a internet, gente, como tá? Vocês vão me avisando aí, viu? Pessoal mandando um oi. Vou me apresentar já. Como vocês já devem saber, eu sou a Carla Lopes, pro pessoal novo aqui. Eu sou a Carla Lopes, host do podcast. E todo início do podcast eu deixo claro qual que é o nosso intuito. E o Faculcast tem o intuito de ajudar pessoas e amenizar as dúvidas daqueles que estejam buscando uma formação acadêmica ou um norte na sua jornada profissional. Isso a gente tenta fazer aqui pelo Instagram, live no Instagram, e depois é compartilhada no YouTube para todo mundo rever, tá? Então, desde já, o pessoal que está assistindo no YouTube, se inscreve no nosso canal. Eu estava observando que muita gente assiste o vídeo e não se inscreve no nosso canal. Deixe seu joinha, tá? Ativa os sininhos e toda vez que a gente faz a live na quinta, na sexta já tá no YouTube. Então, você que perdeu, vai lá assistir, tá bom? É curtinho, é um episódio de 1 hora no máximo, a gente conversa cada semana, é uma entrevistada. E qualquer coisa, o pessoal, como é online, né? O pessoal do YouTube, tá vendo? O privilégio de estar online é esse. Você pode perguntar direto com o entrevistado. E você deixa aqui, ó, no comentário, tá bom? Você manda alguma pergunta que você tiver, ou também embaixo tem uma pontinha de interrogação. Você também pode mandar. Vocês podem escolher o melhor lugar para mandar a pergunta, tá? Que a gente, durante a entrevista, vai fazendo as perguntas. Mandando oi. Oi, tia! Sempre espero o pessoal das... Aqui em Três Lagoas vai dar 7 horas agora, né? Então, São Paulo vai dar 8 horas agora. Isso me confunde às vezes. Vão me colocando, gente, o que vocês estão achando do podcast, quem vocês querem ver nos próximos episódios. Hoje é o primeiro podcast do mês. Iniciamos o mês de julho. Já com o pé direito, já com engenharia de produção, só um spoiler. Vocês vão me avisando da internet, viu, gente? Se cair alguma coisa. Então vamos lá, gente. Já vou apresentar a nossa entrevistada. Hoje estarei conversando com a Adriene Pazin. Ela é engenheira de produção pela UFMS, de CPTL de Três Lagoas também. E ela é analista de projetos na Colormac. Ela é fã de empreendedorismo jovem e intraempreendedorismo feminino. Feminista, desculpa, vegana, busca todos os dias resolver problemas do cotidiano e tem tentado transformar o mundo em um lugar melhor. Então eu vou convidar ela para estar participando. Hoje eu acabei não falando no começo. Se a internet parar, a gente volta, tá? Então vocês se acalmem. A gente Ai, volta. sorry, sou ansiosa. Aê! Tudo bem, Dri? Boa noite. Tudo bem? Boa noite, você? Quanto tempo? Quanto tempo? Tudo bem também. Uma honra ter você aqui, Dri. Você, uma veterana. É muito, muito gratificante ter você aqui. Então, muito obrigada por ter topado, tá? Espero te ver nas próximas vezes também. Obrigada pelo convite. Já de imediato, eu já queria te perguntar quem é a Adriene? Se apresente para nós. Bom,
A Drene é uma menina mulher, né? Aquelas frases bem clichês, de 25 anos, apaixonada por resolver problemas mesmo, igual eu coloquei ali, e que sonha grande. Eu gosto muito daquela frase que eu coloquei na minha apresentação, que sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, porque eu gosto de pensar que por que não, né? É sempre o por que não? Por que que eu não posso tentar? Então, sou muito focada em atingir resultados, assim. Eu gosto de estabelecer um objetivo e correr atrás dele. E com isso eu vou guiando a minha vida. Legal. E Dri, falando da sua formação já bem direta, você sempre quis engenharia de produção ou não? Você quis escolher outro curso Vixe! e aí não deu certo. Como é que foi? Não, eu já quis fazer 1.595.000 cursos e ainda quero fazer 1.095.000 cursos. É, engenharia de produção é uma área que eu acho que é muito abrangente e com isso me agradou muito. Eu não queria fazer administração porque existia muito aquele preconceito ali com a administração. Na época que a gente Sim, estava ali, 2010, de que a administração é um curso muito simples, não acredito nisso. Eu acho que é um ótimo curso e é um curso muito voltado à gestão. Hoje em dia eu até repensaria ali nas minhas escolhas, mas eu queria engenharia de produção porque eu conseguia casar a parte de exatas com a parte de humanas, né? Toda essa parte de RH sim. que tinha e tem dentro da engenharia de produção, mas que eu descobri que é bem pouco, né? Que é uma engenharia, não deixa de ser. Então, Sim. eu dei uma apanhada ali nas matemáticas da vida, da engenharia de produção, mas segui, não desisti do curso, fui tocando e fui me apaixonando por ele da minha maneira, assim, eu fui moldando a minha formação a maneira que eu queria, que eu esperava que ela fosse. Então, com isso eu Entendi. consegui concluir meus estudos, né? Consegui dar esse passo aí com o meu diploma. Que legal. Da sua trajetória que você estava falando, como é que foi o período da faculdade? Eu cheguei na Foi faculdade e eu difícil? era bem a nerdzona, assim, né? E só que eu queria fazer muita coisa, então eu queria participar de atlética. Eu achei muito legal. Eu sempre gostei de fazer coisas fora da sala de aula, desde a época de escola, assim. Então, eu sempre curtia muito ter essa vivência mesmo. E, Entendi. e daí foi quando a Atlética ainda não dava para eu tentar, porque eram 2 anos de gestão, estava indo para o segundo ano quando eu entrei. Mas aí abriu o processo seletivo da Factiva, né? Que era a empresa júnior, é a empresa júnior do curso. Daí a gente foi, eu e as minhas amigas, né, as meninas que moravam comigo, a gente foi assistir a palestra que sempre tem, todo ano. E daí o pessoal se apresentava, né? Então apresentava os consultores, diretores e depois o presidente. Sim. E aí eu achei muito legal o cargo de presidência. Aí eu pensei comigo mesma, né? Nossa, ia ser muito legal se um dia eu estivesse lá, assim. E E daí eu prestei o Já processo sonhou alto, seletivo. né? Já foi lá no topo. Exato, exato. Não, já queria meter o louco, entendeu? Se, se eu passasse, já era uma vitória. Mas assim, eu fui focando muito nas micro vitórias. Então, eu não acreditava que eu ia Entendi. passar, por exemplo, né, no processo seletivo. Mas aí deu que eu passei. E eu fui o mais sincera possível, assim, lá no processo. Então, eu tinha uma pergunta ótima. Dos R$ 100, você prefere receber R$ 100 agora ou esperar um mês e receber R$ 110? Hoje em dia, com certeza, eu ia esperar um mês e receber os R$ 110. Mas lá eu Sim. respondi, não, eu quero 100 porque pelo menos eu já sei o que fazer, já recebo o dinheiro logo. E essa pergunta me marcou muito. Eu pensei, cara, eu não vou passar com essa resposta que eu dei. Mas pelo menos eu fui sincera.
E eu acho que eles gostaram da Sim, minha sinceridade, assim, né? Dessa autenticidade. E daí eu passei e fui indo, fui construindo a carreira lá, mas tem várias coisas, né, que foram acontecendo ao longo do tempo, não só isso, mas o processo seletivo em si foi uma coisa bem surpreendente para mim. dessa trajetória que você já antecipou uma pergunta que eu tinha já. Dessa trajetória sua, durante. Acho que você trabalhou no centro acadêmico, você fez parte do centro acadêmico, da factiva e da atlética, né? Nos três. Não, o centro acadêmico, eu tive mais contato com o pessoal quando a gente estava organizando o evento, o workshop, né, na época, que depois virou o Sim. SESMEP. E aí a gente teve bem mais contato com o pessoal do centro acadêmico. Mas o centro acadêmico eu não cheguei a participar porque eu me sentiria um pouco antiética de entrar no centro acadêmico, porque eu não era uma aluna muito exemplar. Então, eu Entendi, não me sentiria tão ética estando lá dentro. entendi. E você acha que essa experiência que você teve durante a faculdade te ajudou bastante no mercado de trabalho? Putz, muito. Não só no mercado de trabalho, tá? É na minha vida como um todo. Eu acho que o MEG em si, eu falo do MEG porque foi o meu primeiro contato com o mundo exterior e com outras coisas, e foi o que de fato me mudou muito durante a faculdade e durante a minha vida. Me proporcionou muito conhecimento, assim, muita noção de gestão e, e também trouxe muito um senso crítico, sabe? Acima das coisas. Então, além de oportunidade, né? Eu tive a oportunidade de participar, por exemplo, de uma construção de planejamento estratégico de um movimento do Brasil. Então, assim, são oportunidades que são raras, assim, né, para um universitário. E você ter isso é muito importante para o seu amadurecimento, assim. Então, a sua mente, ela abre demais. E, com certeza, falando assim, financeiramente, me ajudou também, porque o meu primeiro estágio eu consegui a partir de contatos que eu tinha dentro da factiva. Então, sim, me ajudou no mercado de trabalho, principalmente. Legal. Já falando, já emendando no estágio, como que foi o primeiro estágio? Como foi a sua experiência? Você tem para contar? Olha, foi bem, sendo bem sincera, foi bem puxado. Porque eu tava, por exemplo, quando eu comecei o estágio, eu tava com 9 matérias. E aí, o estágio foi na Associação de Jovens Empresários, né? E lá a gente. Eu não tinha horário fixo, né? Eu fazia meio que o meu horário. E aí eu trabalhava com gestão de eventos, né? Então era uma gestão de projetos, só que bem mais voltada para eventos. Então eu tinha que pensar em tudo que o evento podia acontecer, tinha que fazer vários checklists, assim. Então era uma coisa bem Hum, pesada. E aí depois que mudou a gestão, né? Porque é uma associação, mudava a gestão a cada 2 anos, eu fui para uma parte mais de definir processos, né? Então, mapear e definir processos dentro da associação. Então, a gente conseguiu estabelecer um processo de entrada de novos associados, de saída. Isso foi muito interessante, assim. Eu tinha legal. muita responsabilidade lá dentro. Então, era um estágio Entendi. que me proporcionou, assim, um cargo de secretariado barra gestora, sabe? Então, foi bem importante. Que legal. E como que surgiu a área de projetos aí na sua vida? Que hoje você é analista. Aham. Isso? Foi acontecendo, assim. Eu entrei na Colormac, né, na empresa que eu trabalho atualmente, como estagiária do marketing, porque eu queria trabalhar com produtos. Uma das áreas que eu Entendi. gostava muito da faculdade, ou era a gestão de projetos ou produtos, e apareceu essa oportunidade, né, consegui passar no processo seletivo e fui para produtos. E lá dentro a gente começou a trabalhar com solicitações de projetos para alteração de produtos,
Então tinha toda uma análise crítica dentro desses projetos. E aí eu fui tocando essa parte, né? Fui tocando, depois mudou um pouco do meu foco durante o estágio, fui para uma parte mais de marketing digital mesmo, estratégias de marketing digital. Aí depois mudou a Entendi. gestão, a gente foi para uma outra área, que era uma área de inteligência de mercado. E assim, vocês vão ver que essas mudanças são bem recorrentes, assim, não só na minha vida, mas no mundo corporativo como um todo. E daí foi passando o tempo, voltou isso para minha mão. E quando voltou para minha mão, foi e eu segui assim. Então, eu faço o que eu amo, assim, mas fazer o que você ama não é fácil, tá? Não, não Não. é um mar de rosas, não é perfeito, dá muito trabalho, dá conflito, mas no fim das contas, cuidar de projetos, assim, é o que eu gosto. E você tem preferência de algum projeto em especial? Como que, ou você faz assim, ah, eu amo isso, eu vou fazer qualquer projeto. Como é isso? Você não escolhe, né? Eu não escolho. É, é verdade. Querer escolher, eu queria, mas por enquanto eu não escolho. Talvez se um dia eu virar uma empreendedora, eu escolha os Hum. projetos que eu vá tocar, mas por enquanto é o que tem, eu faço, assim. Mas E você tem algum? eu curto Pode falar, muito, pode. assim, ge- gestão de produtos mesmo, então quando a gente tem que desenvolver um novo produto, eu acho bem interessante. Mas principalmente eu curtia muito gestão de eventos, assim, gestão de eventos, que era aquela loucura, mas isso é, né, do meu passado. Mas eu curtia muito. Entendi. E você acha que na área do marketing, quando você estava na empresa, você acredita que te ajudou bastante durante agora essa trajetória, né, de analista de projetos? Sim, Ou não? não, acho que sim. É que, na verdade, tudo agrega, né? Você vai vendo Sim, com o tempo que toda experiência agrega, porque você vai ter um lado diferente para pensar, sabe? Principalmente projetos em que a gente está muitas vezes solucionando problemas, é, a gente chega nesse ponto de que sempre tem alguma coisa diferente para a gente pensar, para a gente considerar, tem sempre um ponto ali. Então, sim, eu acho que agrega, mas são objetivos diferentes. Assim, um projeto de marketing é diferente de um projeto de produto, que é o que eu toco atualmente. Mas entendi. o escopo de gestão de projetos é basicamente o mesmo, né? Só que quando a gente está gerenciando produto, a gente tem que olhar para um outro lado, e um lado mais de produto, mais físico, né? E o projeto Sim, de marketing, você olha um lado mais intrínseco ali, você tem que usar algumas outras análises e outras ferramentas para você conseguir, por exemplo, calcular um ganho do projeto, calcular um payback, investimento, são outras ferramentas que a gente usa. entendi. Que legal, gente. Você tá falando, eu tô lembrando da Elisângela Uhum. falando em gestão de projetos. É, Literalmente é isso. sim, literalmente. E durante os projetos, eu sou uma pessoa assim, eu só acho que eu sou muito autocrítica. Você Uhum. também, na hora que você está desenhando, está fazendo o projeto, ou as inspirações, como é que é? Você vai fazendo sem ver, ou você fala, não, preciso fazer um esboço, alguma coisa? Eu lembro muito do Rubens, né? Que ele sempre falava pra gente, quando você for fazer um desenho, faz o esboço primeiro, depois você passa no papel de verdade. Acontece isso com você na vida real ou não? É, eu cuido mais da parte da gestão do projeto, né? Então, quem Entendi, executa o projeto é a área da engenharia, que eles são os caras que desenham e tal, né? Mas falando entendi. da minha parte, eu sou uma parte muito executora, até demais. Então, desde a faculdade, eu fazia as coisas e depois eu via meus erros. Assim. Então, é uma coisa que eu tenho que trabalhar porque eu sou muito focada no resultado. Então, se você me der um Entendi. objetivo, eu vou querer fazer o mais rápido possível e com o máximo de atenção, mas obviamente, né, erros acontecem.
Mas na nossa parte de gestão de projetos, assim, em que a gente mexe com muito número, muita análise de fato, é muito importante ter alguém para verificar seu projeto. Porque muitas vezes passa, sabe? Muitas vezes passa. Sim. Porque você tem que calcular todo um saving do projeto, você tem que ver a estrutura do projeto, você tem que ver quais SKUs, né? Quais códigos serão impactados do produto, o objetivo do produto. Tem que pensar assim, completamente fora da casinha, sabe? Legal. Então, Entendi, precisa ter uma validação, assim, precisa ter uma conversa, sabe? É importante. entendi. E tem alguma coisa que hoje você faça assim, fora a gestão de projetos, mas dentro da sua área mesmo? Tem alguma coisa que hoje você fala e fala, nossa, quando eu estava na faculdade eu sempre quis fazer isso, ou não? Ó, Nunca te deixa eu passou pela ver. cabeça? Então, eu curto muito essa parte de gestão de projetos. É uma coisa que eu sempre quis tocar, sabe? É uma coisa que eu sempre quis tocar. Mas é muito Entendi. estranho ver, por exemplo, a importância que contabilidade, que economia, esses, essas matérias, né? Essas faculdades, né? Esses cursos têm também. Então, porque a gente, às vezes, né, como a gente é engenheiro, assim, é muito focado nessa parte da formação. Mas aí você vai para uma empresa e você vê que tem toda uma parte fiscal, tem toda uma parte jurídica também, de você analisar, uma parte contábil. Então, são várias questões que você fica tipo, cara, é muita coisa. E assim, É literalmente olhar fora da caixa, né? exato. E Entendi. tem um ponto, sim, que custos. Eu odiava custos na faculdade e custos virou minha rotina. Então eu não odiava fazer custos, né? Eu odiava ter que pegar uma calculadora e ficar calculando mão a mão, assim. Mas custos é uma coisa muito interessante. Você pensar num saving, você entender o que custeia, sabe, cada produto, cada projeto. É sensacional, Entendi. assim, é uma área que eu olho hoje em dia com admiração. Eu acho muito interessante. Legal. Durante a sua formação acadêmica, no caso, ou depois, você fez algum curso que te auxiliou hoje no que você está fazendo? Ou Olha, não? eu fiz vários cursos assim, mas eu acho que o que mais me auxiliou foi a participação em atividades extracurriculares, participação no estágio, porque o curso ali é muito interessante, mas se você não executa, se você não pratica, de nada vale. Então, é muito importante a gente saber Excel, por exemplo. Só que é muito importante a gente ter um lugar onde aplicar o Excel, porque na faculdade você não vai usar, né? Então, assim, tipo, sabe, a gente usa em uma matéria e coisas muito simples. Então, assim, Sim, se você tem uma oportunidade de participar, por exemplo, de um centro acadêmico e fazer uma mega planilha de custos, de venda de materiais, cara, isso já é ótimo, sabe? Então, assim, eu entendi. não tive esse insight durante o meu curso. Meu curso eu queria muita experiência, mas eu não desenvolvi tanto conhecimento técnico de fato. Então, tipo, Excel, eu aprendi na marra, na empresa. É, sei lá, eu fiz Green Belt, mas Green Belt eu não cheguei a aplicar ainda, não puxou para minha carreira, né, para o segmento que eu trabalho. Entendi. Mas eu acho que é muito importante você ter ferramentas, mas também arrumar lugares para onde usá-las, sabe? Legal. Não basta você ter só o currículo, né? No currículo, quer dizer, você tem que saber É, fazer não, também, né? não adianta nada. Tipo, beleza, você vai chegar, tal, talvez você passe até na prova, na provinha que tem de Excel, por exemplo, a maioria dos lugares tem.
Mas, tipo, meu, não adianta, porque você tem que saber como aplicar. Uma coisa que a gente vê muito é que os humanos eles vão ser substituídos por máquinas, né? As operações serão substituídas por máquinas. Então a gente tem que saber resolver problemas mais complexos. Como que a gente tem que saber resolver problema complexo? Usando as ferramentas que os robôs vão dar pra gente, né? Então, assim, Sim. a gente tem que saber como fazer as coisas, assim, como programar, às vezes, né? Olhando bem absurdamente. Mas como programar, como mexer no Excel, mas usando essas ferramentas para resolver problemas, porque também não adianta nada a gente só saber todas as funções de Excel e sei de cor, não sei aplicar elas, não sei juntar elas, não sei fazer uma análise em cima, usando elas como ferramenta. Entendi. Chegou uma pergunta aqui pra gente. Deixa eu te Olha, perguntar. que chique. É, o pessoal gosta de fazer pergunta, viu? Ai, amei. Tô me sentindo Ó, famosa. qual a diferença de custo na teoria e na prática? Olha, na teoria, pelo que eu percebi, tá? Pela minha vivência de custos, assim. A gente via muito o custo total da empresa. É, não voltado, tipo, para um produto, não voltado para outras questões mais de fábrica, assim. A matéria de custos que a gente tem, contabilidade de custos, né? É muito mais focada a contabilidade em si. Então, a Sim, gente calcula DRE lá, as entradas, saídas, débito, crédito e tal. E o custo mesmo, ele fica um pouco de lado, né? sim. Então, falando da nossa vivência ali dentro do CPTL, eu não tive essa vivência de pensar no custo de um produto, por exemplo. Desenvolver um custo de um produto ou desenvolver o custo de uma fábrica, sei lá, de uma célula, de uma unidade produtiva. De pensar quanto que o meu operador vai gastar, tipo, financeiramente, sabe? O salário do meu operador é X. Entendi. Fazer uma simulação em cima disso. Então, é muito mais amplo, é muito mais estratégico o custo, a contabilidade que a gente vê. E que às vezes Entendi. para a gente não é tão necessário assim no dia a dia. Assim. Para mim, pelo menos, não é tão necessário. Às vezes, se alguém for para a parte de contabilidade e tal, faça mais sentido. Igual tem um menino que estudou comigo, o Kaique, ele foi para a fábrica agora, passou num processo lá, mas ele estava como analista financeiro lá dentro da empresa. Então, para ele, talvez fizesse mais sentido de fato essa parte de custos um pouco mais teórico ali, né? Mas para mim Entendi. não rolava, não. Eu vi esses dias um vídeo, até eu acho que foi meu namorado que me mandou, que é do Sonho de Valsa. Não sei se você chegou a ver. Aí eu O vi. Sonho de Valsa, você viu? Achei chique aquilo. O pessoal que não viu, é que o Sonho de Valsa ele mudou a embalagem. E aí ele foi classificado em outro tipo de imposto. E teve uma redução muito grande, muito. Eu achei muito engenharia de produção isso aí, viu? Exato, exatamente. Então, eu até dei um treinamento uns tempos atrás falando sobre isso, que o fiscal. E aí o setor fiscal participou. Eu falei, gente, vocês podem dar uma ideia pra gente. Então, por exemplo, e se a gente mudar isso num produto, a gente vai reduzir um IPI, por exemplo, que é um dos tipos de impostos, e com isso a gente vai ter uma redução de custo e um ganho em cima do nosso produto. Isso é sensacional, assim. Então, muda a CFOP, que é uma classificação lá de contábil, não sei, fiscal. É uma classificação fiscal, eu acho. E essa classificação, tipo, ela fala, esse Dri, parou o seu som.
Não, ainda parou. Eu, Agora eu, voltou. eu que caí, eu não sei. Não, não sei, fez um barulho estranho e sua voz sumiu, só sua voz. Ah, então tá. É, você travou, não sei. Eu até falei do Maitê lá. Fala da Catarina. Mas pode É, continuar, Adri. onde que a gente estava? Calma. Ó, o pessoal É, voltou. do CFOP, né? Então, por exemplo, a Isso. gente tem um tipo de classificação lá de produto, né? CFOP é classificação de produto, acho que serviço, não sei. E aí, se o seu produto se encaixa em X, ele carrega tantos impostos a tantos por cento. Agora, se ele é Y, ele carrega tantos outros impostos a 100%. Então, 100%, né? 5, 10%. E com isso você consegue ver muitas oportunidades em cima de produtos. Então, para mim, Entendi. vindo dessa área de projeto de produto, a gente consegue ver que, meu, você tem oportunidade em qualquer lugar, assim. Só que é difícil você conseguir equilibrar a oportunidade e os interesses de cada área. Esse é o maior desafio dentro dessa área de Sim. projetos. O maior desafio. Chegou mais uma pergunta, viu? Ó, o que vocês usam para calcular a hora de um funcionário fabricando um produto para poder ter o custo do produto? Calcular a hora de funcionário, a gente faz. Na verdade, a gente calcula o tempo de operação, né? Então, o tempo de operação é por ciclo, é por cronoanálise mesmo. Então, a gente pega a cronoanálise individual de cada operação, de cada subitem. E daí a gente tem os gastos gerais de fabricação. Eles são classificados em seis partes, assim, que eu não vou conseguir lembrar agora, mas isso é tudo por sistema que o setor de controladoria passa para a gente, né? Então é um custo de tarifa. Então, o funcionário, ele está englobado dentro desse custo de tarifa. Ele é uma das partes de despesa fixa. Então, a gente tem, tipo, despesa fixa, despesa variável, é, energia, algo do tipo, depreciação. São seis subitens, assim. E o funcionário ele está dentro de um desses grupos. Então ele entra dentro de um custo de tarifa que é calculado mensalmente e está diretamente ligado à produção. Que chique. Quando eu crescer, eu quero falar assim também, viu? Menina, eu tô me sentindo muito chique explicando essas coisas tecnicamente, porque lá na empresa só fala assim, então esse bagulho tá ligado a esse bagulho, X, Y, Z. Adorei! É legal. Super chique. E, Dri, você tem pensado em fazer alguma pós ou você já fez? Eu tô fazendo MBA em gestão de negócios, lá pela USP Exalc. Não é muito barato, né? Mas eu acho que é investimento para o futuro. E é uma Com coisa que eu certeza. tenho para mim, assim, de nunca parar de estudar. Mesmo que eu não curta muito a vida acadêmica, eu acho que ela é muito importante e conhecimento a gente nunca perde, né? Então, eu acho que é muito, muito importante você não parar de fazer curso, não parar de fazer 1.595.000 faculdades, porque você agrega, né? Então você agrega conhecimento, o seu cérebro não trava numa rotina, assim. Eu gosto sempre de pensar diferente e absorver mais conhecimento. Que legal. E da engenharia de produção, tem uma pergunta que me veio na cabeça, assim, na hora que eu estava escrevendo o roteiro, eu falei, acho que vai ser para ela que eu vou perguntar, que eu sempre quis perguntar para as pessoas isso. Você acredita que a área da engenharia de produção é a melhor engenharia para quem pensa em empreender? Com certeza. Com certeza.
Eu acho que é das engenharias, é a engenharia menos técnica e mais planejadora e mais gerencial. Entendi. Eu acho que, olhando o perfil dos outros engenheiros que eu convivo atualmente, que eu conheço, eu acho que é Sim. uma formação muito mais técnica. E não é ruim você ser técnico, tá? Não, de longe é ótimo. Mas quando a gente pensa em um empreendedor, ele tem que ser generalista, né? Então ele tem, agora puxando um pouco para o meu TCC, que foi baseado em empreendedorismo, tem 5 características que definem o empreendedor. E assim, a gente não perdeu a análise lá que eu fiz, a gente não perdeu assim muito em característica perto da galera de administração. Então a gente tem uma tendência empreendedora forte. Ah, o perfil do engenheiro de produção é um perfil menos técnico, é um perfil mais gerencial. Porque eu convivo com muitos engenheiros mecânicos, né? E eles são muito mais técnicos, assim, muito menos planejadores e muito mais técnicos. Então, cara, a pessoa sabe de cabo a rabo um produto e sabe qual que é a consequência X, Y, Z e afim. Só que você pede uma data de um cronograma, às vezes não dá. Tipo, não consegue se gerenciar, assim. Então, tipo, é muito importante esse cargo de engenharia de produção, assim, nessa parte mais planejadora. Eu sou suspeita para falar, mas sim, eu acho que é a melhor, sim. Muito bem. Você olhando agora de dentro da empresa, né? Agora você formado e tudo mais. Você acredita que as soft skills estão dentro da empresa? Eu pergunto. As soft skills, elas têm superado as hard skills ou ainda tá aquela disputa? Olha, eu acho que as soft skills são base para que você consiga conviver, você consiga ter um certo nível de convivência ali. Mas Sim, as hard skills, olhando para a empresa que eu trabalho atualmente, elas são mais valorizadas ainda. Tá? entendi. Ó, É, agora e chegou eu uma pergunta aqui. não falo isso de maneira feliz. Mas sim, na empresa que eu trabalho, sim. Entendi. Eu acho que isso também acontece em bastante empresa, né? Sim, sim, sim. Ó, vou ler aqui, ó. Nesse quesito, a engenharia de produção seria melhor que a faculdade de administração? Olha, uma rixa. Não, não acho. Eu acho que tem objetivos diferentes, assim, engenharia de produção e administração. A pergunta que a Carla fez foi, dentre as engenharias, né? Engenharia de produção seria o melhor curso. Então, sim, mas eu acho que a administração ainda é o melhor curso para uma pessoa que queira empreender. Apesar de Sim. a engenharia desenvolver um pensamento muito mais lógico e crítico acima das questões, assim, das questões da vida, né? Sim. Das questões de Eu acho que emprego, assim, assim, de empresa. Mas eu acho que a administração é mais generalista para um empreendedor. Então, eu acho que a administração, pro quesito empreendedorismo, ainda se desenvolve mais. eu sou da opinião assim, você quer empreender? Comece com a administração, você vai ter certeza se você quer isso. Aí É, você quer ter mais certeza, você vai para engenharia de produção, entendeu? Aí você é, vai abranger, assim, vai ter tanta coisa que você pode fazer. exato. Porque o curso de administração, ele puxa mais essa questão de planejamento estratégico, tem mais esse desenvolvimento de Sim. gestão de equipes. A engenharia de produção, ela é uma faculdade mais técnica, né? Não deixa de ser técnico. Só que ela é menos técnica perto de uma engenharia mecânica. Ela é mais holística, né? Ela desenvolve a visão É, holística ali.
de uma produção, de uma linha de montagem, de processos fabris. Então, você vai conseguir administrar uma fábrica, né? Administrar uma indústria. E consequentemente, você também vai conseguir administrar outras áreas menos operacionais. Só que a administração, ela é muito focada a, ao gerencial ali, e que não é o de fábrica. Muito bom. Agora a gente não tem rixa entre administração e engenharia de produção, entendeu? Não, não tem. Engenharia de produção não é, como que o pessoal sempre fala que engenharia de Administração produção com é o que é cálculo. também. Não, não é. Ai. Agora partindo para o lado mais pessoal, Uhum. eu queria que você me indicasse algum livro ou qual o melhor livro que você acredita que todo mundo deveria ler? Olha, livro eu não sei, mas tem um podcast que eu acho perfeito. Um podcast não, uma TED Talk, eu viajei. Um podcast que é o FacuCast, não, tô brincando. É uma TED Talk que chama Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Eu acho essa TED Talk a mais perfeita possível. E, e assim, sério, assim que acabar aqui, vai lá assistir essa TED Talk. Que é de um livro, é baseada num livro, que é o Gold Circle, que fala, né? Mas ele fala que. Ah, não vou dar spoiler, na verdade. Só vai lá no YouTube e procura. Comece pelo porquê. Adorei, já deixou um spoiler aí. Quem quiser, ah lá, ó, só vai lá no É, YouTube. Primeiro assiste os outros episódios, depois vai assistir, tá, gente? isso. E já tirando um pouquinho do que você tinha falado no seu histórico, o que você acredita que podemos fazer para que o mundo seja um lugar melhor? Putz. Eu acho que a gente tem que buscar mais respeito. Respeito. E assim, digo para todos nós, tá? Não, não só para X ou Y. Mas respeito em relação ao posicionamento político do outro. Às vezes a gente é muito ofensivo para ambos lados. É, respeito a religiões, a opiniões contrárias. É muito respeito e o diálogo, sabe? Respeito e diálogo andam juntos. Tudo bem você não concordar com o que a pessoa fala, mas não se deve faltar com respeito. Então, eu acho que isso é mega importante. Muito bem. Agora, uma pergunta, agora vai ser assim, uma pergunta que eu queria te fazer, porque eu ainda estou na carreira, Hum, começando ainda, né, na carreira. Um conselho que você daria pro pessoal, que eu acho que a maioria que está hoje aqui é engenheiro de produção, uhum. provavelmente. Qual é um conselho que você daria? Ou para o pessoal da administração, qual o conselho que você dá? Gente, não desistam. Eu acho que isso é bem importante. Mas, assim, estudem. Estudem, porque na faculdade a gente. E eu tinha isso, tá? Então todos nós temos. Na faculdade a gente acha que as coisas estão muito difíceis. Que, meu Deus, não vou dar conta, meu Deus, X, Y, Z, meu Deus, meu Deus, meu Deus. É muita coisa, muita prova, muito trabalho, muito tudo. Quero viver, quero aproveitar. Mas a vida adulta é assim, tipo, real, você chega. Eu saio 7 horas de casa, 7 horas da manhã de casa, chego 7 horas da noite em casa, e ainda tem curso para fazer, tem MBA para fazer, prova do MBA para fazer, tem 1 milhão de coisas. Então, tipo, a vida adulta não é tão top igual a gente achava quando era criança. Então, tem que sofrer um pouco. Tem que sofrer um pouco. É. Chegou mais uma pergunta pra gente, ó. O que você diria diante sua trajetória aos que irão começar os estágios?
aproveitem e suguem ao máximo os seus gestores, os seus coordenadores, porque eles têm muito conhecimento a passar e também não façam só o óbvio, tentem sempre fazer a mais, porque é aí que você vai conseguir se destacar e provavelmente se efetivar. Muito bom. Eu Mas tava lendo façam o agora, básico, tá? Não deixa de fazer o básico, não, pelo amor de deixar claro, né? Porque vai que Deus. as pessoas falam, não, mas eu vi no podcast que Não, tenho que. Meu eu Deus. adorei. Eu tava lendo de novo o seu histórico e eu me esqueci de uma parte que eu ia te perguntar no começo, eu não perguntei. Uhum. Mulher, intraempreendedorismo, explica pra gente o que é. Tá. O intraempreendedorismo é o empreendedorismo dentro de uma empresa. Então, o conceito de empreendedorismo é você, por exemplo, sempre tentar ser o melhor, tentar entregar o melhor resultado naquilo que você tá entregando, né? Então, nem todo empresário é empreendedor, pensando assim. Então, você ter senso de dono, você desenvolver responsabilidade acerca das suas atividades, é o conceito mais ou menos de empreendedorismo, que é o empreendedorismo dentro de uma empresa. Tem um caso da 3M que o post-it foi uma ideia de um funcionário, assim. Então, o post-it foi um negócio que saiu e deu certo. Então, é um conceito de intraempreendedorismo, né? Então você não precisa ter uma empresa para ser um empreendedor. E é isso que eu creio e sigo, assim. E entra muito com a sua área também, né? Na área de gestão de projeto, que a gente estava falando até do bombom e tudo mais. É. De incentivar as pessoas, né? Que tá dentro da empresa e que você também tem voz, né? Em outras Isso, palavras. exatamente. Entra muito também junto aos conceitos de melhoria contínua, né? Que a gente vê também na faculdade, porque Uhum. a melhoria contínua tem toda uma questão de mudança organizacional, mudança de cultura. Então, intraempreendedorismo também dá para casar ali dentro de quase um parâmetro ali para melhoria contínua. Muito bem. Essa pergunta, ela fugiu da ordem, entendeu? Porque estava certinho, eu só esqueci dela. Mas tudo bem. Dri, você já falou um pouquinho sobre a escolha da sua frase, mas sempre no final eu ressalto para o pessoal que entrou depois. Então explica pra gente, para finalizar. Por que a escolha da frase? Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Gente, é porque você pode sonhar em ser, sei lá, ahn, analista da empresa, você pode sonhar em ser presidente da República, entendeu? E aí você pode correr atrás de ser presidente da República. E com isso, você vai conseguir ser o analista que você tentou. Porque é muito assim, você sonha. Tem uma amiga minha que ela fala: você sonha com a Ferrari para conseguir comprar bicicleta. Porque, Adorei. porque é muito isso. Então, se você pode sonhar é de graça, né? Você pode sonhar com a sua viagem nas Maldivas e ir para, sei lá, Maresias. Tipo, sabe? Praia Grande, Quem faz o entendeu? lugar é você também, né? Depende de você Exato, também, né? exatamente. Então, tipo, porque você vai tentar chegar na Maldivas. Só que aí você vai conseguir pagar Com Praia certeza. Grande. Tá tudo bem, pelo menos você foi pra praia, sabe? Então, é Sim. muito esse objetivo. Porque se você não se dedicar, eu acho que essa frase ela traduz muito a questão de dedicação. Então, se dedica para ser o melhor, tá? Não se dedica para ser só o mediano. Bem. E para a gente finalizar, Adri, eu queria que você deixasse um conselho, né, que nem a gente estava falando agora, para aqueles que ainda estão decidindo o que querem seguir, ou aqueles que ainda não sabem o que querem fazer. Qual é o seu conselho? Gente, siga seu coração, porque esse negócio de tal carreira não dá dinheiro, tal carreira não dá isso, tal carreira não dá aquilo, no começo não vai ser fácil não, tá? Não,
Nada vem de graça. E às vezes, por exemplo, uma carreira de pesquisador não te dá tanto retorno no começo, mas mais para frente pode ser que dê. Só que é muito importante você fazer o que seu coração manda, porque aí você vai fazer mais tranquilo e você vai fazer mais feliz, mais seguro do que você escolheu para sua vida. E vai ser difícil, tá? Porque às vezes nosso pai e mãe é contra, ou às vezes você não pode fazer nesse momento, mas não desiste. Então faz o que dá para fazer, consegue um trabalho, segue com esse trabalho e depois você corre atrás. Mas não desiste do que você estava pensando ali no antes, porque é muito importante que a gente siga o nosso sonho para ver se era nosso sonho de verdade, porque às vezes você tem uma expectativa e a realidade é completamente diferente. Então, Sim. só que aí você sempre vai estar sonhando em si. E se eu tentasse isso? E se eu tentasse aquilo? Então, fica amargo, né? E não é interessante isso. Então é isso. Se você tá pensando, sei lá, em fazer oceanografia, véi, vai lá e faz, entendeu? Só que aí, se seu pai e sua mãe for contra e eles vão pagar sua casa, aí você, né, tenta dar uma negociada ali, porque senão ferrou também. Mas faz, alguma hora da sua vida faz. Sim. Eu falo que depois que eu terminar a engenharia de produção, eu tenho técnico de administração, né? É meu sonho fazer a administração depois. Aí agora eu já tô com administração, tô com várias engenharias para continuar. Eu falei, que hora que eu vou fazer tudo isso? Eu não sei, mas eu quero fazer, entendeu? Exato, exatamente. Eu ainda quero fazer psicologia. Adoro. Quero Também acho, muito, nossa, eu acho que muito, muito. uma coisa que vai fazer um boom, né, na É, nossa cabeça. é, eu quero Depois de muito. uma engenharia, vai. Nossa, muito bom. Adorei. É para tratar o nosso psicológico depois da faculdade, eu acho justo. Ah, é, mas. Ah, outro conselho: tenha uma psicóloga, porque ela te ajuda demais. É verdade. Dri, eu sempre no final eu deixo uma frase também para combinar com vocês, meus Uhum. entrevistados. Cada vez é uma frase diferente e toda vez eu tô acertando e tá casando com a entrevista. Todo dia eu falo, gente, toda quinta-feira. Porque eu acho incrível isso. Antes, como eu não imagino, eu fico imaginando que vocês vão responder, né? Então, assim, eu vou imaginando a entrevista toda e falo, no final eu vou fazer uma frase, eu vou pegar alguma frase de algum lugar para colocar, porque fecha, né? Fecha aquela coisa assim, eu imagino um laço vermelho bonito, sabe? Sim. Então é isso. E a frase de hoje é: a disciplina é a ponte que liga nossos sonhos às nossas realizações. Ai, que lindo! Então combinou muito com o que você falou. Façam administração. Olha o comentário, gente, do meu namorado. Ele faz Faça engenharia de ADM? produção. Faz. Ah, Por isso a rixa, amiga. Por isso. entendi, entendi. Então, gente, muito obrigada, pessoal que estava aqui até agora. Dri, muito obrigada a você. Você foi uma veterana que, desde o primeiro dia que eu cheguei na faculdade, me aconselhou muito. É uma mãe, literalmente. Aprendi muito com você e com a sua história. Muito obrigada por incentivar a gente como eu. E eu espero te ver próximas vezes, espero sempre ter contato com você. Muito obrigada. Isso, eu que agradeço. Obrigada pelo convite, foi muito legal. Desculpa qualquer coisa, qualquer merda que eu tenha falado. Mas Imagina. eu amei. Foi muito gostoso, é muito leve, né? Participar. É uma Que bom. delícia. Você viu que eu falei que ia ser perguntas leves? Eu sempre falo com Foi! meus entrevistados. A primeira, só quem é a Adriene? Eu já fiquei assim, eita, pega esse negócio, tá? Todo mundo fala a mesma coisa. Mas é só para dar aquele choque, sabe? Para Sim. falar assim, é só um susto. Só pra dar aquele sustinho já tá. Dri, então, muito obrigada. Pessoal tá assistindo no YouTube depois. Vai seguir a gente nas redes sociais para participar toda quinta-feira ao vivo, tá? As redes sociais vão estar todas nas descrições. Então, meu muito obrigada, gente. Dri, um beijo e até o próximo episódio, viu? Tchau, gente. Beijão.